Little Nightmares 2. Um jogo que é tão interpretativo que pode quebrar tantas teorias ao mesmo tempo, como pode criar várias outras ao mesmo tempo também. Que, como citado em 2 vídeos anteriores, há muitas coisas escondidas e muitos segredos, muitas metáforas e analogias. Só que tem uma teoria em específico que diz sobre a Six já poder, talvez, já ter passado pela escola. Pelaquela escola aonde tem a professora e as crianças de porcelana. E o que essa teoria se diz em específico? Por que ela tem certa força sobre isso? Porque ainda leva em consideração que a Six está lá, na cabana do caçador, presa por algum motivo, por alguma situação que ela pode ter passado. E essa questão da Six provavelmente já ter passado pela escola se dá por outros fatos. De, por exemplo, ter uma imagem, um quadro lá na escola, naquele setor onde o Mono tem que resolver um enigma, um puzzle. Tem uma foto de provavelmente uma garotinha bem semelhante a Six. A fisionomia, a aparência é muito semelhante à personagem Six, claro, sem o capuz. Mas ok, para poder falar melhor sobre isso, a gente tem que abordar sobre os comics, os quadrinhos que tem de Little Nightmares, que é ligado diretamente com os eventos que aconteceram em Little Nightmares 2. Pois existem muitas coisas bem interessantes que podem ser tiradas destes comics, destes quadrinhos em específico. Então vamos pegar meio que um resumo sobre o que ocorre, antes de podermos falar mais especificamente sobre essa questão da Six em relação à escola e, claro, sobre este quadro que tem uma aparência muito similar à Six. E são coisas bem interessantes. Eles são divididos em 3 episódios. E uma coisa bem curiosa é que existem 6 episódios. São 6 episódios separados em cada um. Cada um tendo uma quantidade específica. E é uma coisa que, é muito legal. É uma coisa que você vai perceber mais aprofundadamente sobre este universo, mais diretamente, de Little Nightmares 2. E esses episódios, cada um deles, apresentam personagens em específico. No primeiro episódio, é nos apresentado Six e Mono. Já no segundo episódio, é nos apresentado um garoto, que ele tem aqui uma peninha na cabeça, com uma faixa assim em volta do olho, no rosto. E já no terceiro episódio, a gente tem uma garotinha. Uma garotinha em um local que aparenta ser o hospital. E por que aparentaria ser o hospital? Porque no final deste quadrinho é nos apresentado o doutor ali atrás dessa garotinha nos últimos quadrinhos. E é uma coisa bem interessante, é que pode ter relação com essa teoria da Six ou outras crianças fugindo da escola, é que essa garotinha ela utiliza de uma colher para poder cavar ali o local em que ela está presa. E essa colher é a mesma colher que também aparece ali em um local da escola, que também é um local que é meio fechado e tem uma cadeira que a gente consegue perceber que ali tinha uma pessoa amarrada. Só que, como que poderia ser essa criança aqui das comics se ela aparentaria estar no hospital, de acordo com aparecer o doutor ali? Então a gente já pode descartar que essa criança, dentre todas essas 6 crianças que aparecem aqui nas comics, não poderia ser esta que utiliza dessa colher. A mesma colher que aparece aqui também, nesse local, aqui na escola, em Little Nightmares 2. Ok, beleza. Essa criança em específico, a gente já poderia descartar. Mas não poderia descartar o fato de que poderiam existir muitas outras crianças ali na escola e também no universo em geral de Little Nightmares 2, como a gente pode ver também crianças sendo transformadas lá no The Mall, no navio do primeiro jogo.
E a gente pode interpretar de que realmente existem ou existiam muitas crianças ali especificamente na escola e que algumas poderiam ter tentado fugir ou conseguido fugir, porque como a gente viu, existe até mesmo uma criança morta ali naquela espécie de ilha do caçador, onde a gente consegue até coletar um colecionável, chapéu, lá no primeiro capítulo, do capítulo do caçador. Então, podem ter existido muitas outras crianças que fugiram ou tentaram fugir. E uma coisa que colabora muito com essa teoria, com essa interpretação, é que quando a gente chega lá na escola, para subir, entrar na escola, a gente vê uma espécie de corda feita com lençóis. Ou seja, aquilo não foi jogado de baixo para cima, aquilo foi jogado de cima para baixo. Alguém que já tentava fugir dali, alguém que já estava tentando fugir dali. Tanto que, quando a gente entra lá naquela espécie de quarto, naquele cômodo, a gente vê que existem ali as camas sem os lençóis. Então não foi alguém que colocou de baixo para cima para poder tentar entrar. Não, pelo contrário, foi alguém que estava tentando sair. Então possivelmente seria uma dessas pessoas, uma dessas crianças humanas, não as de porcelana, as humanas, que estavam tentando fugir daquele local, semelhante a essas outras crianças que a gente pode encontrar ao decorrer do game. Tanto que existem também roupas e os armários encontrados ao decorrer do jogo e ali no capítulo da escola com a professora. E olha só, estes armários, estes pertences, essas roupas, a gente vê que, por exemplo, as crianças de porcelana, elas aparentam não carregar nada, elas não carregam nada consigo mesmo, elas não levam nada, elas não utilizam nada. Por que elas teriam de utilizar armários ou outros pertences se elas não utilizam e não carregam de nada? Então aí já é um grande indício de que realmente ali naquela escola existiam pessoas normais, crianças normais, e não somente crianças de porcelana, que por algum motivo ou foi uma criação através de corpos de crianças, talvez, ou uma criação mais sobrenatural, talvez, mas é um sinal de que ali naquele momento já existiam crianças que estavam tentando fugir dali a partir do momento que estava começando todo o caos. Tanto que a gente pode ver que, como citado anteriormente, existe este cômodo com uma cadeira, umas amarras, para que prendesse alguém. Então, pode ser uma criança? Pode ser simplesmente uma criança, ou qualquer outra pessoa, por algum motivo, sendo amarrada. Mas enfim, pode ser que a Six, ela estando lá na escola, ela poderia ter tentado fugir dali, indo para aquela espécie de ilha do caçador, aonde ela foi pega. Porque senão, como a Six poderia ter chegado lá? Ou ela já teria sido pega e se soltou novamente? Porque o caçador teria mantido-a viva, sendo que ele poderia ter feito qualquer outra coisa com ela. Como, por exemplo, ele deixou aquela criança morrer naquela jaula lá, provavelmente. Mas enfim, se a gente continuar seguindo através desses episódios das comics, a gente vê que tem um quarto episódio mostrando um garoto, que vamos chamar ele de Garota do Pirulito. Ele também está na escola. No caso, não também em específico sobre a garota do terceiro episódio, mas que ele é uma criança que está lá na escola, uma criança humana. E ali já existem crianças de porcelana. Isso fica meio que... parece que começou tudo do nada. Parece que começou tudo de repente e já estava tudo um caos. Porque senão não faria sentido daquela criança estar ali e já estar ali sendo atacada por crianças de porcelana. E também, como mostra nos quadrinhos aqui desde o quarto episódio, ele atacando outras crianças. Então é meio que aparenta que começa tudo de repente. Todo esse caos, tudo isso começando de repente. E isso é muito interessante, cara. Mas este poderia ser uma dessas pessoas que estavam na escola e fugiu? Também não. Porque mostra no final desse quadrinho específico, que ele foi pego pela professora. Aí o que aconteceu com ele, a gente realmente não sabe. Mas uma coisa interessante é que isso confirma mais uma vez que realmente existiam crianças humanas ali que utilizavam na escola
Normalmente, ao quinto episódio das comics, apresenta um personagem que é meio diferente dos outros. Personagem esse que aparenta também ser meio semelhante com aquele quadro que fica do lado daquela garota, lá mostrado no início do vídeo. E este personagem poderia ser um dos mais misteriosos entre Mono, Six e este personagem, apresentado aqui no quinto episódio. Mas enfim, uma coisa que eu confirmaria mais ainda é que no sexto episódio mostra meio que uma breve história do Mono, digamos assim, onde já existem aqui, ainda existem no caso, uma boa quantidade de crianças humanas, que de repente acontece alguma coisa do nada, começa um caos e todo mundo corre para todos os lados. Então foi mais ou menos o que eu citei anteriormente, meio que foi algo nessa cidade, ou talvez neste universo, que começou algo de repente, algo do nada talvez, é uma boa possibilidade. Mas aí vem uma questãozinha, que aqui são apresentados 6 personagens, também 6 episódios, mostrando que a gente tem aqui 6 personagens, 6 pessoas, crianças humanas, e que a gente pode levar para uma questão lógica. Ok, a gente poderia fazer da seguinte maneira. Se temos 6 personagens e a nossa principal protagonista em si deste universo, a qual muitas coisas são relacionadas, é a Six. Six, número 6. Seria Mono o primeiro dessas crianças, porque se a gente for pegar uma metáfora do significado da palavra mono, no caso de monocromático, monochrome em inglês, a gente pega algo meio que uma metáfora de algo sozinho, algo meio que só, único, assim tendo relevância, referência, com ele ser o número 1, a primeira pessoa, a primeira criança deste grupo, digamos assim. Podendo assim, dentre esses episódios, sendo apresentado cada uma das outras crianças, e a sexta pessoa, a sexta criança, seria a Six, assim, sendo algo meio lógico, talvez, é uma possibilidade, sendo apresentado aqui esses quadrinhos. Mas enfim, a gente pode simplesmente interpretar dessa maneira, então, de que a Six pode ter sido uma das alunas junto com todas essas outras crianças lá na escola, porque como apresentado anteriormente, tem uma foto lá, um quadro de uma pessoa que aparenta muito ser a Six, uma pessoa que tem uma fisionomia, uma aparência bem semelhante a Six em si, como também do lado aparenta ser o garotinho do quinto episódio. Então é uma coisa que a gente pode ter essa interpretação, essa talvez metáfora de que a Six poderia ser simplesmente uma das alunas, e quando aconteceu todo esse caos, ela tentou fugir, ou ser uma das fugitivas, e acabou indo para a ilha lá do caçador, acabando sendo presa, sendo pega, ou talvez sendo pega ali na própria escola, e ficou naquele local fechado, onde também tem dias contados, que no caso também tem aquela colher, que a gente poderia ter uma referência com aquela garotinha que cavou para poder escapar, mas acabou sendo pega pelo doutor, mas aquilo é no hospital. E isso daqui é na escola, que também tem ali os dias contados, riscados no caso, atrás lá na parede. Então pode ser que ela não seja uma total desconhecida daquele local, mas aí, será que isso teria uma referência, uma relação com o que foi citado nos vídeos anteriores? Porque diria o seguinte da teoria, de que a Six realmente não queria nada com o Mono, mas a partir do momento que ela viu que precisava de ajuda para fugir daquele lugar, podendo saber onde existia uma saída daquela cidade, daquele local, ter uma forma de fuga, assim pedindo ajuda para ele, como também citado nos vídeos anteriores. Então é uma coisa que mostra que há muito mais segredos, porque pelo decorrer do jogo, por ser algo linear, a gente pode acabar pensando que a Six nunca estava lá, e a gente está acompanhando o caminho linear dos personagens. Só que através dessas coisas, destes detalhes mínimos,
a gente pode perceber outra visão, um aspecto totalmente diferente do que a gente vê através do jogo em si, a visão linear dos personagens. Então, cara, são coisas que é muito interpretativo, novamente. Cada pessoa pode interpretar da maneira que achar melhor. E isso é uma coisa que é muito boa, não só para o jogo, no caso, não só para os desenvolvedores, e também para o jogo em si. Assim, mantendo o jogo vivo, por tempo e tempo, como foi feito desde o Little Nightmares 1 até o lançamento do Little Nightmares 2, com inúmeras teorias, como também é abordada aquela teoria da Six ser uma filha da geisha, ou ela ser a própria geisha e tal, abordado também naquele vídeo falando sobre o quadro em específico que aparece lá na Monster Six. Mas, no mais é isso, e até a próxima.